Ferida essa causada por um agente externo, que pode ser Satanás, que também pode ser o próprio Deus, mas que nós precisamos entender que se é Deus, é Ele que abre, e além dele abrir, Ele também sara e fecha. O intuito dessa mensagem é você entender que o não, nem sempre é para te ferir. E eu quero falar sobre isso hoje. E eu inicio a pregação nessa noite perguntando: por que o não às vezes se torna ou se tornou uma ferida na sua vida? Vamos ficar em silêncio e ouve eu te perguntar, para você refletir e permitir o Espírito Santo trazer a sua memória quando o seu pai falou não para você, quando a sua mãe falou não para você, quando alguém que você menos esperava disse não para você, quando você achava que ia ter o sim, e aquilo causou uma ferida. Ele não permitiu você ir num evento, Ele não permitiu você namorar, Ele não permitiu você morar lá naquela casa que você achava que ia morar, Ele não permitiu você ter aquilo que você gostaria que tivesse naquele momento, e por isso o não gerou uma ferida. Então ouça novamente a pergunta: por que o não às vezes se torna ou se tornou uma ferida na sua alma? Será que é porque não sabemos receber o não? Vamos pensar. Será que é por isso? Porque nós não sabemos receber o não, embora a palavra de Deus diz que é sim, sim e não, não, o que procede disso é do maligno. Será que é porque o não pode ser a vontade de uma pessoa, e por ser a vontade dessa pessoa, quando ela diz não, ela está dizendo para mim e para você: eu não quero vender, eu também não quero comprar, também não quero ir, também não quero fazer, também não quero compartilhar. Porque o não, às vezes, é visto de forma negativa. Porém o não que sai da outra pessoa é uma vontade dessa pessoa de não fazer aquilo que você quer. E o não está gerando nas pessoas feridas. Feridas que estão gerando feridas em outras pessoas. Porque uma pessoa ferida, ela fere a outra. E o que Deus está querendo aqui nessa noite é nos curar. Olha só como que o Espírito Santo, ele é tremendo. Eu cresci com meu pai em beira de campo de futebol. O meu pai foi presidente de quase todos os times aqui desse bairro. Então meu pai é muito conhecido neste bairro, embora hoje ele não mora mais neste bairro. Então desde pequeno, do tamanho do João, menor que o João, eu já ia para a beira de campo com o uniforme do Atlético, porque meu pai era atleticano. Eu cresci no Mineirão, eu cresci em beira de campo, eu cresci em roda de pagode, eu cresci em meio ao futebol, irmãos. Teve um dia, Atlético, olha só como que o Espírito Santo é, hein? Atlético e Democrata, era a final do Campeonato Mineiro. Meu pai, ele tem um escritório lá na Avenida Amazonas. Ele está com 82 anos, mas não deixa de ir no escritório, embora ele seja um advogado e um juiz de direito aposentado. Ele não deixa de ir. Ele falou comigo que se ele deixar de ir, ele morre. Nem deixar de dirigir, ele também deixa, embora ele tenha 82 anos. Ele sai 5 horas da manhã para não pegar muito trânsito, mas ele quer dirigir. Eu disse: pai, paga um Uber. Ele disse: não, você vai tirar o meu prazer. Então o prazer dele é dirigir e ir para o escritório. E meu pai então estava trabalhando e ele disse para mim pela manhã: meu filho, nós iremos hoje à final, Atlético e Democrata. Irmãos, deu o horário, 5 horas, cadê meu pai? Não chegava. E eu ligava para o meu pai, ele não respondia.
Deu 8 horas, meu pai também não chegou. Ô irmãos, aquilo eu magoei. Meu pai chegou do trabalho, os meus amigos haviam me chamado para ir, mas o meu pai havia prometido de me levar. E aquilo por um longo tempo causou uma ferida. Fiquei decepcionado, irmãos, porque o meu pai havia prometido de me levar e não levou. Com o tempo isso foi curado, porque a gente passa a entender aquilo que o pai proporciona para nós, embora a gente não entenda naquele momento. O que era mais importante? Meu pai trabalhar ou me levar no Mineirão? Então o mais importante era trabalhar, mas para mim o mais importante era estar no Mineirão, vendo a final de um campeonato mineiro, que por sinal na época o Atlético foi até campeão, com o gol do Humberto, foi 1-0 para o Atlético. O que eu estou querendo mostrar para você? Que dependendo do não, você consegue fazer esse não gerar uma ferida, e uma ferida capaz de gerar em você uma falta de perdão. E é esse cuidado que nós devemos ter, embora o direcionamento da palavra hoje é sobre negócios. Tem muitas pessoas feridas por receber não de outras pessoas em negócios que ela queria. E eu vou mostrar isso para você dentro da Bíblia. O que eu quero também por Deus é fazer você entender que a outra pessoa, ela tem direito de dizer não. Ela não tem que concordar conosco, ela tem a vontade dela, o querer dela, a orientação dela, o projeto dela, o efetuar dela, não é somente o nosso. E nós precisamos entender isso, porque se nós não entendermos isso, nós vamos carregar até a volta de Jesus feridas. E dependendo da ferida que esse não virá, a Bíblia diz que isso gera uma falta de perdão. E quem não perdoa, Deus também não perdoa. Então o intuito aqui, amados, é nós entendermos que o não da outra pessoa nem sempre é por ruindade. Não é porque ele te quer mal. Não é porque quer pagar o mal com o mal, não. É a vontade da outra pessoa expressa em única palavra: não. 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 Não quero. Não vou. Não posso. Não. Será que nós não respeitamos mais a vontade da outra pessoa quando essa diz não para nós? Será que queremos receber o sim em tudo, irmãos? Será? Será que só queremos receber o sim em tudo? Será que queremos que só a nossa vontade seja feita? Porque a nossa reação quando vem o não, parece que só a nossa vontade que deve ser feita. Principalmente quando se trata de um negócio, seja uma compra ou seja uma venda. É uma mensagem curta. A Bíblia diz que havia um rei por nome de Acabe. Está em 1 Reis capítulo 21. Acabe é rei. Acabe tem ouro. Acabe tem prata. Acabe tem um reino à sua disposição. Acabe tem palácio. Acabe tem vinha. Acabe tem horta. Acabe tem animais. Mas a Bíblia diz que um dia esse rei Acabe, que reinava em Samaria, a Bíblia diz que ele olhou para a vinha de um simples homem. O nome desse homem é Nabote, 1 Reis, capítulo 21. O nome desse homem é Nabote. A Bíblia diz que o rei Acabe olhou a vinha de Nabote e desejou a vinha de Nabote. E ele desejou a vinha de Nabote para transformar a vinha de Nabote em uma horta. Ele queria ampliar a sua horta. A Bíblia diz então que Acabe, como rei, ele vai até Nabote. Preste atenção aqui. Ele como rei, ele vai até Nabote, e indo até Nabote, ele vai manifestar o seu desejo. A Bíblia diz que ele vai falar com Nabote: ô Nabote, gostei da sua vinha, eu quero comprar ela. Se você não quiser vender, eu te dou outra em troca.
mas eu quero a sua vinha. Porém a palavra do Senhor vai me dizer que Nabote recusa. Nabote vai dizer não para Acabe. Ei, Nabote está dizendo não para o rei Acabe. E por que Nabote está dizendo não para o rei? Porque Nabote é fiel a Deus. Nabote é fiel às leis de Deus. Ei, preste bem atenção. Tem não que nós ouvimos que está baseado na lei de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus. Quando Nabote diz que não vai vender a sua vinha, porque é uma herança, a Bíblia diz que é a lei do Senhor. Só que Acabe não aceita o não. E quando Acabe não aceita o não, a Bíblia diz que ele vai embora chateado. E indo ele para casa, e tendo como esposa Jezabel, a Bíblia diz que ela vai perceber que ele está chateado, que ele está magoado, e vai tomar a dor de Acabe. Olha o que um não gerou na alma de Acabe, que fez a sua esposa tomar uma dor, a ponto dela tramar a morte de Nabote. Olha o que um não em um negócio pode gerar, irmãos. Se você não entender que o não faz parte da vontade da outra pessoa. Se você acha que tudo tem que ser sim, você precisa aprender na palavra que nem tudo você receberá o sim. Há momentos que você vai receber o não. E o não é para o mal. O não é para o bem. Olha, eu vou ler para vocês, está escrito. Levítico capítulo 25, versículo 23, diz assim: a terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, diz o Senhor. E vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Eu estou mostrando a você porque Nabote disse não. Em Números 36, 7, diz assim: nenhuma herança. Quando Acabe vai propor a troca ou a compra, Nabote vai dizer: isto aqui é uma herança, meu pai deixou para mim. Herança não se vende, herança se adquire. Herança não se vende. Para mim receber a herança de meu pai, eu não quero isso, ele vai ter que morrer. A minha mãe também. Porque se eu fizer também igual o filho pródigo, vai dar ruim. Porque herança não se recebe antes. Herança tem um tempo para ser recebido. E a Bíblia me diz que Acabe queria comprar uma herança. Herança não se vende. Repete comigo assim: herança não se vende. Nabote então vai dizer para Acabe: Acabe, meus pais deixaram essa vinha para mim como herança. Nabote está querendo dizer o seguinte: ô Acabe, embora você tenha dinheiro, embora você tenha ouro, embora você tenha prata, embora todo o reino seja seu, deixa eu te dizer algo, é daqui que eu sustento a minha casa, é daqui que eu sustento a minha família, é daqui. Porque quando você vai estudar, você descobre que o melhor vinho que era utilizado na época saía da vinha de Nabote. Então Nabote vendia muito vinho, porque a sua vinha era uma vinha de qualidade. Então todo o recurso que ele tinha vinha da vinha, e é uma vinha que ele recebeu de herança. E quando Acabe lhe propõe a troca ou a compra, ele vai dizer: não vendo, porque é herança dos meus pais. E quando ele diz não vendo, ele está dizendo que está escrito em Números 36, 7. Nenhuma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram de seus antepassados. Todos deveriam manter as terras que herdaram dos seus antepassados. Então o não de Nabote era um ato de obediência à palavra de Deus. Quando Nabote diz não para Acabe, ele está dizendo: o que vai prevalecer nessa casa é a palavra de Deus.
Deixa eu te ensinar algo. Não importa a proposta que é feita, com os seus negócios, com a sua vida, o que importa é manter a palavra de Deus sobre a sua casa, sobre os seus negócios e sobre a sua vida. Toma muito cuidado com as propostas de Acabe, viu? Toma muito cuidado com as propostas de Acabe, porque a proposta é boa. Ele paga o valor que for. Ele troca também por qualquer outra, mas ele quer. Mas a questão é a permissão de Deus. A Bíblia diz que ele recebe um não, ele vai para casa, está escrito em 1 Reis, vamos ler? 1 Reis 21:3. Nabote contudo respondeu: ó Senhor, me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa, olha só, aborrecido, deixou entrar no coração. Eu vou perguntar, quantos nãos você deixou entrar no coração? E quantos não que entrou no coração permanece aí? Eu estou mostrando a você que esse não que você recebeu, se entrou no seu coração e não foi tratado, você pode ter atitude, como Acabe teve. E você vai comentar com outras pessoas que vão tomar a sua dor e vão ter atitudes piores do que a que você teve. A Bíblia diz, está escrito: então Acabe foi para casa aborrecido e indignado. Qual foi o não que trouxe esse aborrecimento a você? Indignação a você, qual foi o não? Porque Nabote lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou a comer. Olha o tamanho da ferida. Por causa de um não, ele recusou até comer Acabe. Aí olha a mulher que não é sábia. É Jezabel, né, irmãos? Jezabel, sua mulher, entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido, Acabe? Por que não come? Ele respondeu: porque eu disse a Nabote: venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu darei a você outra vinha no lugar dessa. Mas ele disse: não te darei a minha vinha. Foi isso que Nabote disse para Acabe. Ele diz assim: me livre o Senhor de dar a ti a herança dos meus pais. Olha o que Nabote vai dizer para a esposa. Não, ao que Acabe vai falar para a esposa que Nabote disse: não te darei a minha vinha. O aborrecido, o indignado é assim. Ele até muda aquilo que foi dito, aquilo que foi falado. Sabe para quê? Para ter o apoio, para fazer aquilo que não deveria ser feito. Continuamos. Está escrito. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei. Olha só, Jezabel, conseguirei para você a vinha de Nabote. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe. Olha o que ela fez. Tomou a dor. Ela tomou a dor do marido que recebeu um não. Um marido que poderia comprar qualquer outra propriedade. Porém ele recebeu um não de Nabote. Olha a esposa, tomou a dor. Quantas esposas são assim, hein, irmãos? Toma a dor do marido, porque o marido recebeu um não, da onde ele achava que ia receber um sim. E sem saber o porquê ele não recebeu não. Ele recebeu não. Olha Jezabel o que fez. Escreveu cartas. Olha o que mais ela fez. Disse-lhe Jezabel, sua mulher. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe. Pôs nela, ela pôs nelas o selo do rei. E as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Olha a trama dessa mulher por uma ferida que o marido adquiriu por causa de um não. Tem pessoas que tramam contra as outras por causa de um não que recebeu, irmãos.
E a Bíblia me diz que essa trama vai ocasionar aonde Nabote mora. É na cidade dele, com as autoridades, irmãos. Continuamos a leitura. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Olha o que uma ferida causada por um não provoca: mentiras. Mentiras. Só para adquirir aquilo que não deveria adquirir, porque o não já havia sido dito. São tantas pessoas insistindo com aquilo que eles já receberam como não. Será que nessa noite você não vai aprender, você que está aqui, você que está em casa conosco, será que você não vai aprender a respeitar o não do outro? Respeite o não do outro. Ore a Deus e pergunte a Deus se é da vontade de Deus, de você adquirir aquilo que você está almejando. Pergunta para Deus se é a vontade de Deus, para que não entre em você o aborrecimento, para que você não fique indignado, para que você não encontre apoio dentro de casa, para através da mentira envolver a morte. O não mata, irmãos, se você não souber lidar com ele. O não mata fisicamente e espiritualmente, se você não souber lidar com o não. Nós precisamos respeitar o não das pessoas. Olha o que ela vai fazer. 12, 13. Então 2 homens vadios vieram se assentar em frente dele e o acusaram diante do povo. Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Ele fez isso, irmãos. Eu estou mostrando a você o que uma ferida é capaz de fazer. E quantas vezes você agiu assim? Porque alguém disse não para você. Quantas vezes você mentiu, acrescentou ou diminuiu só para você ter pessoas do seu lado para te apoiar em algo que alguém já falou para você: eu não vou fazer, eu não quero vender, eu não quero comprar, eu não vou vestir, eu não vou naquele lugar, e você continua insistindo. Olha o que você está trazendo para a sua vida: mentira. O pior de tudo é a morte. E morte de pessoa inocente. Porque Nabote era inocente. Ele só disse não. Nabote não roubou, Nabote não matou, Nabote só cumpriu com a palavra de Deus. Herança não se vende. Embora você seja o rei, eu não vendo a herança dos meus pais. Pode ser quem for, irmão. Herança não se vende. Sabe qual é a herança nossa? É a vida eterna. Vida eterna não se vende. Judas vendeu a dele por 30 moedas de prata. E você vai vender a sua? Vai vender a sua? A sua herança é a vida eterna, irmãos. Você vai vender a sua? Judas vendeu por 30 moedas de prata. E você vai vender a sua? Judas se suicidou, irmãos. Será que você também vai chegar a esse nível? Hein? É melhor dizer não, que está dentro da palavra de Deus, do que dizer um sim, que Deus não mandou. É sim, sim, não, não. Tudo que procede além disso é do maligno. Continuando a leitura, olha só, versículo 14. Então mandaram informar Jezabel: Nabote foi apedrejado. Olha só, irmãos. Ela chegou em casa, falou para o maridão: meu bem, meu lindo, meu gatão, olha, aquele que te aborreceu, morreu.
morreu, está morto. Ô meu lindão, meu gatão, é Jezabel. É Jezabel falando com Acabe. Meu lindão, meu gatão, aquela vinha é sua. Nabote morreu. Tu é rei, toma posse, tu é rei. Só que Acabe esqueceu que existe um que é rei dos reis. Você nunca pode esquecer disso. Existe um que é onisciente, onipresente, onipotente, vê tudo, ouve tudo, sabe de tudo e é justo. Psiu. Cuidado, hein? Porque Elias pode aparecer lá na sua casa. Olha o Elias aqui, ó, doidão. Aqui, ó, o Elias aqui, ó. Eu sou o Elias aqui hoje. Se tem Acabe aqui, deu ruim para você. Se tem Nabote aqui, embora você morra, Deus é justo. E Ele vai fazer justiça com Acabe. Porque Elias veio. A Bíblia diz que o Senhor vai ordenar Elias ir até Acabe e dizer para Acabe dizer a Jezabel, que da mesma forma que os cães lamberam o sangue de Nabote, os deles também serão lambidos. Eu estou mostrando para você que Deus sabe de tudo. E por Ele saber de tudo, Ele faz justiça. Então aceite o não. Pai não quer dar, respeita. Pai não quer vender, respeita. Pai não quer comprar, respeita. Mãe não quer comprar, respeita. Respeita, ou então vai orar para ver se Deus fala com você. Mas não faça como Acabe. Não chega lá para o seu irmão e fala assim: olha, mamãe e papai diz que não é para comprar não. Porque se eu comprar, os homens vão pular em mim, não tem carteira. Aí encontra o irmão. Ouve papai e mamãe não, sou? Pode comprar lá. Eu sou de maior, te garanto. Vai. Segue. Segue. Desonrando pai e mãe. Segue. A Bíblia diz que aquele que desonra pai e mãe, seus dias não serão prolongados. Desonra pai e mãe. Não aceite o não do pai. Não aceite o não da mãe. Psiu. Ei mulher, não aceite o não do marido. Ô marido, não aceite o não da esposa, que você vai ver o que você vai ter dentro da sua casa. A Bíblia diz, ó, que está lá, está escrito, vamos ler. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou. Eita. E foi tomar posse da vinha, olha só. Então a palavra do Senhor veio até o profeta Elias, o tesbita, e diz: vá encontrar-se com Acabe. Deus sabe ou não? Deus sabia que Nabote já estava morto? Deus sabia que Jezabel havia tramado tudo, mas quem foi o causador? Aquele que não aceitou o não. Deus sabe quando você aceitou não. Deus não vai na pessoa errada, Ele vai na pessoa certa. Ele foi até Acabe, por quê? Porque Acabe desejou algo que não estava à venda. Você está desejando algo que não está à venda. Pare de desejar aquilo que não pode ser desejado. Acabe desejou uma vinha que não estava à venda. Não tinha placa lá de venda, irmãos. Mas eu gostei. Mas eu quero. Mas fulano tem, eu também vou ter. Não está à venda. O que não está à venda não pode ser comprado, irmão. O que você compra é aquilo que está à venda. Lá não tinha placa de vendas. Mas Acabe desejou. E por ele achar, sendo o rei, ia comprar o que queria, deu ruim. E assim são muitos na igreja. Acha que porque tem dinheiro, pode comprar o que quer, a hora que quer, do modo que quer. Tem outros que porque são autoridades, acham que pode usar da autoridade para adquirir aquilo que não tem direito de adquirir, irmãos. Sem citar nomes, ocorreu algo aqui, nesse quarteirão.
E o que ocorreu é coisa... Tirar aqui. Liguei para ele e conversei com ele aqui. Não vai dar forma como você está, não. Fica tranquilo, porque infelizmente quando é uma autoridade, ela sempre quer envolver outra autoridade e colocar segundo aquilo que ela acha. Então, para chamar mais autoridades, pouco custa. Aí ele veio mais calmo. Para a honra e glória do Senhor, fui lá e vi que colocou o que tinha que colocar lá, para não causar dano mais. Não, outro negócio que o rapaz estava fazendo. Mas o que a pessoa queria colocar? Autoridade. Irmãos, eu sou filho de um homem que, embora ele fosse autoridade, eu nunca dei um trabalho para ele. Eu nunca usei da autoridade do meu pai como juiz para andar sem carteira, para parar em delegacia, para fumar maconha, para cheirar. E olha que eu tinha amigos que cheirava, que fumava, que aprontava. Nunca subi em traseira de ônibus, nunca subi em teto de ônibus. Meu pai nunca foi por eu roubar, cheirar, matar no lugar de cadeia para me buscar. Nunca. Meu pai nunca ensinou isso. Meu pai, no meio de qualquer um aqui de vocês nem sabem que ele é autoridade. Chinela havaiana, bermudinha, camisinha, polo, nem de marca é. Mas só que na hora certa, ele exercia a autoridade. E eu vou contar algo para vocês entenderem. Certa vez estávamos na praia. E eu ainda menino. E meu pai é como eu, gosta de levar muitas pessoas para a praia. Aprendi com meu pai isso. Meu pai, excepcional. E estávamos lá na praia e quando o menino jogando bola, brincando, a bola vai e pega num dos salva-vidas, que estava lá em treinamento. Isso lá na minha Guaraparis. Aí esse salva-vida pegou a bola e deu um bicudo na bola para dentro do mar. Meu pai levantou, sunguinha, só a carteirinha com um brasãozinho aqui assim. Levantou e foi lá perguntar: por que você fez isso com a bola dos meninos, principalmente do meu filho? Não, porque não sei o quê, que a praia é minha. Sabe o que meu pai falou para ele? Se a praia é sua, pode pegar toda a areia aí e levar para sua casa. Aí começou, pá. Oh, foi lindo. Aí chama sargento, chama tenente, chama não sei o quê. Meu pai só fez isso aqui, ó. Só assim, ó. Sim, senhor, o senhor me perdoa. Isso que é bonito. Não é saindo, fazendo para mostrar que é. É na hora certa fazer aquilo que deve ser feito. Agora, se eu recebo não, calma. Para quê? Ai, esposa, Tiago não quis me passar o contato desse tênis, não. Quis não, meu bem. Pode deixar que eu vou seguir ele. Você vai ter esse tênis, custe o que custar. Vou procurar saber se ele calça o mesmo número que você, meu bem. Se não, mas eu vou seguir ele. E aí começa a trama. Começa a crescer aquilo que não deveria crescer. Começa a alimentar aquilo que não deveria ser alimentado. E aí, irmãos, dá isso aqui, olha só que lindo. Diga-lhe assim, diz o Senhor: você, Acabe. Quem? Aquele que recebeu o não. Assassinou. Está escrito. Um homem
e ainda apossou de sua propriedade. E acrescente Elias, assim diz o Senhor: no local aonde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, seu sangue. Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo. Olha só. Para Acabe, Elias era inimigo. Por quê? Porque Elias só falava a verdade. Elias só denunciava o pecado, a transgressão. Olha só. Acabe disse: então você me encontrou, meu inimigo? Eu encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Acabe, você se vendeu. Tem pessoas se vendendo porque não aceita o não do outro. Tem pessoas mudando a sua conduta porque não aceitaram o não de uma outra pessoa. Meu lindo, se aquela mulher não te quer, vaza. Ei, minha linda, se aquele homem não te quer, vaza. Se não casou ainda, vaza. Agora se casou, aguenta. Aguenta a descabelada, a baforada, o barrigudo, o magrelo, o chulezento, o fedorento. Vai orar para Jesus mudar. Mas se não casou ainda, em nome de Jesus, vai orar. Ora. Vê se é isso mesmo. Sei não, viu? Dá tempo. Dá tempo. Iremos para casa. Essa semana você pode receber muitos não, sabia? Agora a questão não é quantos não você vai receber, é se você vai entender os nãos que serão ditos para você. Porque nem todo não é para o mal. Tem não que é para o bem. Você já viu seu pai falar não para você, não querendo o seu bem? Não, ele fala não, meu filho, não vai. Por que sua mãe fala não vai? Porque sabe, já viveu. Sabe como é que é os amiguinhos, sabe como é que é as amiguinhas. Ô filha, não faz isso, filha, não vai dar bom para você. Não vai dar, ouve a mamãe, ouve o papai. Você que está namorando, você que está noivo. Eu posso falar, namorei 11 anos. Eu não conhecia Jesus, irmãos. Quando eu conheci, passou 2 anos, eu casei. Conversa. 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 Um namoro vai demonstrar como vai ser o casamento. Tem gente que pula etapa. Conheceu na internet, no outro dia está casando. Chega amanhã está te separando. Namora, conhece, vê se é aquilo mesmo que você quer. Entendeu? Namora. Sai para ver se é mão de vaca, se não é. Porque buquê é só quando não conquista. Depois que conquista não dá nem buquê mais. Não é não, meu bem? Pega busão, anda de bicicleta aqui, ó. Busão, ó. Aqui, ó. Tem menina hoje que não quer namorar o cara que anda de ônibus, mano. Aqui, ó, pizzaria Lênus, que loura. Entrava no 4406, todo cheiroso, bonitão. E aquele povo fedorento, aquela bagunça, aquela pulação. E descia na porta da pizzaria Lênus. Parecia a princesa e o príncipe descendo. Comia aquela pizza e depois ficava 45 minutos no ponto esperando o ônibus. E que alegria. Fiz 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, meu pai disse: o que você quer, meu filho? 18 não, 16. O que você quer, meu filho? Me dá uma bicicleta, porque eu não aguento mais e namorar a pé. Morava num lugar, mora no outro. E um morrão danado, só Jesus. Aí meu pai: vou te dar uma mountain bike. Eita, foi lá no apoio e comprou a mountain bike. Eita, eu ia namorar de bici. Qual que era o nosso divertimento de vez em quando? Até ela comprar a bicicleta dela, colocava ela na minha garupa e descia aquela rua Chile com ela. Hoje, se o cara for na casa de uma menina com uma Hondinha bis, ela não quer não. Tem que ser Phase. Tem que ser aquela motoca BMW. Passou o tempo. Estou mostrando, viu, namoro, noivo? Íamos para Lênus. Chegava na hora de pagar.
Ô meu bem, hoje eu vou dividir com você. Ó, uau. Dividir, entendeu? Aí, passou o tempo, né? Tirei carteira. Eita, meu pai dá um passatinho, que mais entrava água do que tudo. Mas quem estava lá? Decidimos, Deus falou, vamos casar. Saímos lá de uma igreja, o pastor disse, ó, tem que casar. Vamos casar, meu bem? Vão. Cheguei para o meu pai, pai, vou casar. E a primeira coisa que nós iremos comprar é o fogão, viu, pai? É, meu filho. Aí ele disse assim, ó, menina igual aquela você não vai encontrar. Quer coisa melhor? Você está doido? Como é que é, pai? Meu bem, vamos comprar. Fomos lá no Carrefour. Sua irmã Magda emprestou o cartão. Passei, comprei o fogão, né? Eita! 10 vezes. Ela trabalhava, ganhava mais do que eu. Então, quase todos os móveis que nós tínhamos, quem comprou? Mas por que comprou? Porque sabia quem eu era. A maioria dos móveis que tem lá em casa, quem comprou? Quem compra? Agora hoje eu pago, né, irmão? Mas isso tudo foi no namoro. Conversando, saindo, sabe? Então olha a importância de conhecer, de entender o não dela e entender o meu não. Hoje, quantos anos de casado? E não troco não, viu? Pode vir a proposta que for, não troco não. Nós vamos morrer junto. Aí ela falou amém, viu? Ninguém vai pegar ela e ninguém vai me pegar também não, viu? Porque eu sei que sou gostosão, né? Se eu não achar, quem é que vai achar? Oh. Se perguntar para essa loura, ela vai falar que ele é realmente. Mas, entenderam? Para você não gerar uma ferida. Por causa de um não. E tem muitos feridos por causa de um não. Isso precisa ser curado. Porque senão aí pode gerar morte espiritual, que é a pior. E a morte espiritual te leva para o inferno. E eu vou repetir e encerro. Sua mãe não quis o seu mal quando ela disse não. Seu pai também não quis o seu mal quando disse não. Talvez aquele relacionamento que você achou que ia dar certo e não deu, tem um propósito de Deus. Tem um propósito de Deus, irmãos. Você tem que procurar saber qual que é o propósito de Deus, para você não viver indignado, com raiva. Meu Deus, olha só, eu sou filho único homem, no meio de 3 mulheres, uma já faleceu num acidente, então hoje eu sou o caçula. Meu pai sempre me deu cheque em branco, meu pai sempre me deu dinheiro para mim sair com aquela loura, meu pai sempre me deu dinheiro para mim no aniversário dela, comprar roupa para ela de marca. Ô irmão, se é hoje eu era o playboy, mano, eu tinha carro do ano, andava de Triton, Zump, Vidibula, Foro, só calça cara, só blusa cara, só tênisão da hora. Meu pai me dava cheque em branco, e ainda mandava eu comprar para ela. Na época dela, era toque de pele, mano, calça cara, jaqueta cara. Estou mentindo, Sidneia? É irmã dela. Nunca menosprezei essa família, nunca humilhei essa família. A primeira família no bairro a ter um videocassete foi lá em casa, meu pai. Meu pai trocou num lote, olha para você ver o valor que era um videocassete. Veio nos Estados Unidos o videocassete. O primeiro a ter um Odyssey, neste bairro, nessa região, fui eu, irmão. Estou falando da condição do meu pai, só para você ter uma noção. Mas meu pai nunca me ensinou a humilhar os outros.